Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco desta quarta-feira, dia 2 de setembro. Hoje nosso papo será sobre as eleições dos Estados Unidos deste ano e com um americano que trabalha no escritório da Itaú Asset em Nova York. Antes, a gente só recebe o Kleber, como todo dia, e dá uma passada rápida pelos mercados. Kleber, tudo bem? Bom dia, Rê, tudo bem e você? Tudo. Vamos atualizar nossas ouvintes e nossos ouvintes antes de chamar nosso convidado? Vamos sim, de forma rápida, porque é muito importante só para a gente pontuar o que aconteceu ontem e que deve ter repercussões ainda hoje, Rê, que foi um dia muito positivo, o primeiro dia de setembro, né? A gente começou o mês já com uma recuperação forte daquele final de agosto, que foi terrível aqui para o mercado local, com uma queda e uma tensão muito grande na segunda-feira, né? E ontem a gente teve, primeiro lá fora, né, os indicadores que a gente apresentou aqui de PMI industrial, né, de evolução da indústria nos Estados Unidos e na China, que ajudaram muito na confiança dos investidores. Os mercados voltaram a subir, bateram novas máximas históricas para o índice S&P, para o índice Nasdaq nos Estados Unidos. E aqui no Brasil que ficou o grande destaque, viu, Rê? A gente teve uma sinalização muito positiva para o tão, né, temido risco fiscal que a gente vem falando. Basicamente, pelo encontro que a gente teve ali com o Poder Executivo, com o Congresso, com o Ministério da Economia, todos juntos ali para encontrarem uma solução, né, ou soluções necessárias para a situação fiscal do país. Isso foi muito bem recebido pelos mercados. A gente teve o anúncio do PIB, que a gente falou aqui o quão ruim foi, né? Mas como ele já estava praticamente ali dado que seria muito próximo daquele nível que foi apresentado, apesar de ter sido um pouquinho pior do que o esperado e ter sido a maior retração que a gente já teve num trimestre na história, o envio, né, pelo menos, que foi anunciado da reforma administrativa para apreciação, que vinha sendo muito solicitado por especialistas em contas públicas, fez com que os investidores olhassem isso de forma muito positiva do ponto de vista de cuidado com a responsabilidade fiscal que vem preocupando muitos mercados. Então o Ibovespa ontem subiu 2,82, o dólar voltou a cair frente ao real 1,74, e a gente tem essa continuidade, vamos dizer assim, do cenário positivo lá fora, com notícias positivas da Europa. As bolsas na Europa hoje todas sobem e sobem forte, tá? A expectativa também do livro Bege, né, que vai falar sobre a economia norte-americana, que sai hoje à tarde, deve trazer informações também positivas aí depois do discurso do Jerome Powell ontem. Então, o mercado como um todo opera aí em alta nessa terça-feira. E a gente aguarda, aqui o Ibovespa ainda está esperando mais informações vindas de Brasília, trabalhando um pouquinho de lado ali, sem variação positiva nem negativa, mas pelo menos trazer algumas notícias positivas para o pessoal aí no comecinho desse mês, a gente acha que é importante, né, Rê? Muito bom, Kleber, muito bom. Vamos seguir acompanhando. Amanhã também a gente atualiza os desdobramentos desta quarta-feira, porque essa semana a gente está dando um pouquinho mais de atenção para as eleições dos Estados Unidos, que ocorrem em novembro, para que a gente possa entender como e por que essa disputa presidencial da maior economia do mundo impacta tanto nos mercados financeiros do mundo inteiro e pode ter reflexos nos investimentos. E por isso, gente, nós convidamos Brett Rosen, do escritório da Itaú Asset em Nova York. Ele que é americano, então tem total propriedade para falar do assunto e vai conversar hoje aqui conosco. Brett, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite. É um grande prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. Brett, mais uma vez, obrigado pela participação. E antes da gente começar a falar de política, eleições norte-americanas, a gente queria que você se apresentasse um pouco o que você faz aí no escritório em Nova York, né, do Itaú, como é que é para um americano trabalhar dentro de um banco brasileiro, né, e um pouco da sua experiência no mercado de investimentos para contar para os nossos ouvintes. Perfeito, é um prazer estar aqui com vocês. E só para começar, trabalho aqui no escritório de Itaú Asset, aqui em Nova York,
E eu trabalho como, basicamente, estrategista ligado a várias mesas que temos em São Paulo. Lá em São Paulo temos um foco como falam lá, multimercados. Então, trabalho nessa área, bem conectado a vários gestores lá no Brasil. E tenho mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Comecei minha carreira com Goldman Sachs na área de bolsa para a América Latina. E nos últimos anos estava com outros gestores no mercado financeiro, mas sempre ligado aos mercados emergentes e também a América Latina. Inclusive, só para você saber, fiz estágio lá no Brasil em 2002, quando o Brasil ganhou a Copa. Então, foi alguns meses bem legais para estar lá. Marcaram, né? Que ótimo! Tenho boas lembranças desse período. E também morava 2 anos na Argentina, onde trabalhava para outro gestor. Dito isso, sendo americano, trabalhando para Itaú aqui nos Estados Unidos, é bem legal, porque aqui temos o asset, tem nosso escritório aqui, mas sendo um americano que conhece o Brasil, morava no Brasil, fala português, eu também tenho essa responsabilidade bem interessante para basicamente conectar os gestores lá no Brasil com o mercado financeiro que aqui obviamente é gigantesco nos Estados Unidos. Então eu faço parte desse trabalho. Inclusive a gente agora vamos falar sobre as eleições e acho que também ajuda os equipes lá no Brasil para entender um pouco mais em detalhe os eventos políticos aqui nos Estados Unidos. Muito bom, Brett. E no episódio anterior, a gente conversou aqui no podcast um pouco sobre o processo eleitoral dos Estados Unidos e também falou um pouco a respeito de partidos, de como funciona esse processo todo. E queria, para a gente contextualizar o nosso papo de hoje, saber como é que você descreveria quem é o candidato Trump e quem é o candidato Biden. Perfeito. Vamos começar lá. Então, aqui nos Estados Unidos temos 2 partidos mais importantes em comparação com o Brasil, onde acho que vocês têm como 1000 partidos políticos, mas aqui temos 2 partidos. Exatamente, mas aqui temos 2, republicanos e democratas. Então, o Trump é do Partido Republicano e Biden dos democratas. Então, só para falar bem rapidamente sobre os 2 candidatos, o Trump, obviamente, é o presidente atual, e ele começou como presidente em 2017, ganhando a eleição em 2016, mas não é político. Ele foi investidor no mercado imobiliário, teve seu show na televisão aqui, e ele é um cara, como todo mundo sabe, bem polêmico. Não é o republicano tradicional. Logo, talvez podemos entrar um pouco nessa discussão. E Biden, ele é um político. Ele ganhou uma eleição para ser senador de seu estado de Delaware quando tinha 29 anos, se não me engano. Então, ele ocupou um cargo no Senado por 4 décadas e logo ele foi escolhido para ser vice na chapa do Obama em 2008. Então, quando Obama ganhou a eleição em 2008, ele virou vice e ocupou esse cargo por os 2 mandatos de Obama. Em 2016, naturalmente, teve gente pensando que ele ia ser candidato, mas não entrou na disputa. Seu filho faleceu, se não me engano, em 2015 ou 2016, se não me engano, e ele não participou, mas ele entrou na briga para ser nominado pelas eleições de 2020 e teve seu processo dentro do seu próprio partido. No começo, acho que tinha 24 pessoas na disputa e ele acabou ganhando esse processo, acabou ganhando as primárias. Então, ele é o nominado oficial do partido. E só bem rápido para falar sobre ele politicamente, ele tem essa fama para ser
negociador político mais moderado. E seu partido, tem grupos do seu partido que migraram um pouco mais à esquerda nos últimos anos, mas geralmente a percepção é que ele ocupa uma área mais moderada dentro do partido. Mas o desafio para ele é para basicamente unir o partido, unir os mais populistas, os mais moderados, etc. Eu acho que só para contextualizar um pouco sobre os dois candidatos na eleição. E Brett, acho que a grande preocupação, ansiedade que os investidores têm hoje é como vão ser esses próximos meses aí até a eleição, né, no dia 3 de novembro, né, e as repercussões que a gente vai ter ao longo desse período no mercado, né, através dos debates, das pesquisas, dos impactos das propostas de cada um dos candidatos. O que a gente pode esperar durante esse período, que aqui a gente tem uma referência no Brasil que sempre mexe muito, tanto com os mercados como com a sociedade como um todo, né? E como que vocês esperam esses meses agora aí nos Estados Unidos e, consequentemente, para o restante do mundo? Sim, uma boa pergunta. E lembro a última eleição no Brasil que gerou muita volatilidade no mercado financeiro. Mas diria o seguinte, só para falar sobre as próximas semanas, e logo eu vou responder diretamente a sua pergunta. Legal. Segunda que vem temos o feriado Labor Day, Dia dos Trabalhadores. Geralmente a campanha começa de verdade depois desse feriado, porque você vai ter 2 meses entre o Labor Day e o atual dia dessas eleições. Então, vamos ter uma campanha mais intensa. Dito isso, como temos aqui nesse estado de pandemia, vai ser uma campanha bem diferente. Então, acho que vamos ter mais gravações dos candidatos, mas, além disso, vai ser mais intensa daqui para frente. E você me perguntou sobre pesquisas, debates, etc. Vamos ter 3 debates entre os 2 candidatos. O primeiro debate vai acontecer no final de setembro e logo vai ter 2 mais. E acho que vai ter muita atenção nesses debates, porque, como mencionei, não temos a campanha tradicional, porque pela pandemia está causando mudanças nas campanhas. Então, o debate é uma oportunidade para qualquer candidato para comunicar em frente do povo norte-americano. Pesquisas estão saindo todos os dias, impressionante, que cada dia alguém manda uma nova pesquisa. É incrível. Mas, em geral, as últimas pesquisas estão mostrando uma margem de 6, 7 pontos, ou seja, que Biden com uma vantagem de 6 a 7 pontos. Mas dá para mencionar, o voto popular não determina quem ganha, é o voto eleitoral. E logo podemos entrar um pouco mais de detalhes, se quiser, sobre esse assunto, mas voto eleitoral está determinado estado a estado, ou seja, se eu ganho a maioria dos votos em qualquer estado, eu ganho 100% dos votos eleitorais. Então, é bem possível, como aconteceu em 2016, que você pode acabar com um candidato ganhando o voto popular sem ganhar a eleição. Então, você me perguntou o que podemos esperar pelo ponto de vista do mercado, que deveria ser de interesse dos ouvintes. Então, eu diria que, em geral, é impressionante. Na verdade, fiquei um pouco surpreendido com esse desempenho impressionante dos mercados financeiros nas últimas semanas, com risco político teoricamente subindo. Mas eu acho que, em geral, se temos... o Trump é o cara que é o atual presidente. Então, independente dos seus pensamentos sobre ele, e sem dúvida é provavelmente o presidente mais polêmico que tivemos na história, o mercado performou bem durante seu mandato. E se você esquece os últimos 6 meses, quando tivemos a pandemia, dá para mencionar que o mercado performou bem durante seu mandato. Estou falando sobre a Bolsa. Falando sobre o próprio Biden, acho que a questão aqui é que qual seria seu plano econômico? E ele mostrou um plano econômico de expansão fiscal. Então, em geral, a questão aqui, se o próprio Biden
qual seria, no caso ele ser eleito, qual seria a possibilidade de ter essa expansão fiscal ou não. Mas, além disso, temos pesquisas mostrando o Biden em frente. E acho que, em geral, pode dizer que ele é o favorito. Mas o mercado está performando bem. E quando você teve Trump como favorito no começo do ano, antes da pandemia, o mercado performou razoavelmente bem, falamos no final de 2019 e começo de 2020. Então, acho que o ponto aqui é que, em geral, gostamos de governo dividido, ou seja, Congresso controlado por um partido, presidente de outro. E acho que o mercado está assumindo que a possibilidade disso acontecer é bem alta. Uhum. Aproveitando que você tocou nesse ponto de governo dividido e também da questão de possivelmente tudo vai depender do cenário, a governabilidade de um e de outro, não dá para a gente falar da vitória ou de Trump ou de Biden de uma forma isolada, porque ela depende de combinações e alianças depois que a eleição ocorrer, né, Brett? Então eu queria te perguntar que possibilidades cada um tem no caso de uma vitória, com e sem Congresso, porque isso vai acabar mudando dependendo das alianças, né? Claro, e diria que, em geral, o mercado, como mencionei, gosta de governo dividido, porque o mercado não gosta de mudanças gigantescas de um lado para o outro. Então, só para responder, temos eleições presidenciais, mas também temos eleições para escolher nossos representantes na Câmara e também vamos escolher 1/3 de senadores, tem 100 senadores. Então, por enquanto, o partido de Trump tem maioria no Senado, não tem maioria na Câmara. Então, só para responder mais especificamente a sua pergunta, tem vários cenários que pode acontecer. Você pode ter Biden com o contexto atual, sem maioria no Senado, mas com maioria na Câmara. E eu acho que o mercado, em geral, está bem com esse resultado. Também tem essa outra possibilidade que temos Biden e seu partido ganhando maioria no Senado. Por enquanto, os republicanos têm 53 dos 100 senadores. Então, é bem possível que você pode acabar com democratas com maioria. Nesse cenário, o mercado talvez fica um pouco mais de olho, porque você teria um partido controlando tudo. Então, com possibilidade, com vários resultados que pode acontecer, e logo podemos entrar um pouco mais detalhes sobre o plano econômico, se quiser. Também, por outro lado, tem essa possibilidade de Trump ganhar com o contexto atual, maioria no Senado e minoria na Câmara. Isso é um cenário que já conhecemos. E é um cenário de conflito, mas, por outro lado, é um cenário que já conhecemos. E um outro cenário menos provável é que o Trump ganhando, mas perdendo o Senado. E esse seria um cenário, do ponto de vista político, um pouco mais caótico, de mais conflito ainda. Mas, além disso, dá para mencionar que temos um país bem polarizado e os partidos estão bem polarizados. Então, eu não vejo em nenhum cenário muita cooperação dentro dos dois partidos, independente de quem ganha as eleições presidenciais. Ô Brett, e levando em consideração todos esses cenários, né, diferentes que a gente tem aí com as combinações, né, tanto de Congresso quanto principalmente dos candidatos dos partidos, né, como que seriam os planos econômicos dos dois candidatos? Quer dizer, qual que é a visão de cada um deles para o que o país precisa daqui em diante? Perfeito. Só para começar com Trump e logo entrar com Biden. Então, interessante porque historicamente o partido de Trump foi o partido de, entre aspas, menos governo. Ou seja, menos impostos e menos gasto. E também livre comércio com outros países. Mas durante seu mandato, o que aconteceu? Primeiro,
essa guerra comercial, especialmente com a China. E também podemos lembrar que ele renegociou o NAFTA com México e Canadá. 2, especialmente nos últimos meses, mas também, em geral, tivemos déficit fiscal incrementando. E agora, obviamente, explodiu durante a pandemia. Mas ele cortou impostos em 2017. Dá para mencionar que a gente teve essa reforma fiscal em 2017, quando baixou esses impostos pelas empresas, por exemplo. Então, quando falamos sobre o plano econômico de Trump no seu segundo mandato, acho que temos que pensar em 2 coisas. Primeiro, ainda estamos em crise, e essa crise não vai acabar amanhã, vai demorar um tempo, e obviamente tem que ver no combate da pandemia. Mas, em geral, acho que, entre aspas, o estado de emergência vai continuar por um tempo. E ainda temos o Congresso falando sobre a possibilidade de outro pacote fiscal. Passando isso, falando sobre final de 2021, 22, 23, que podemos esperar? Mas corte de imposto, eu acho um pouco difícil, porque a gente agora com déficit fiscal super alto, está em 2 dígitos sobre o PIB. Então, de vez em quando tem notas saindo que talvez o governo está pensando em cortar qualquer imposto. Então, não quero descartar a possibilidade, mas no curto prazo acho difícil. E falando sobre o Biden, só para falar sobre ele por um segundo, é um plano onde a plataforma, ou seja, há 2 semanas teve a convenção do seu partido, e lá eles publicam a plataforma oficial do partido. E lá você tem a proposta para ter mais impostos, ou seja, que ele quer gastar mais e ter mais impostos. Ele quer levantar os impostos sobre pessoas físicas alta padrão, por exemplo. E também ele quer subir os impostos sobre os multinacionais e sobre as empresas. Por exemplo, o plano tem a ideia para levantar os impostos sobre as companhias de 21 para 28, mas durante o reforma fiscal que aconteceu em 2017, você teve esses impostos caindo de 35 para 21, então ele quer fazer uma mudança nessa área. Mas dá para mencionar, você pode ter seu plano econômico, mas e o mercado, obviamente, está interpretando o plano econômico, mas como você me perguntou, também dependendo da governabilidade, dependendo se você vai ter maioria no Congresso. Então, você nunca acaba implementando seu plano econômico, 100% do seu plano econômico. Provavelmente ele vai escolher 1, 2, 3 pontos mais importantes para ele, no caso dele ganhar. Também ele vai colocar muita importância no lado ambiental. Então, ele quer gastar e dar incentivos pela área de energia verde, como falamos em inglês. Então, acho que são os pontos principais para mencionar. E, Brett, o mercado já precificou Biden ou Trump? É uma boa pergunta e falamos todos os dias sobre essa pergunta. Então, eu vou contar alguns números para responder. Tá. Acho que o mercado todos os dias está precificando cenários. Então, as últimas pesquisas estão mostrando Biden com uma vantagem no voto popular de entre 6 e 7 pontos por aí. Caiu um pouco nas últimas semanas, mas ele continua com uma vantagem nas pesquisas nacionais. Quando você olha o mapa eleitoral, e como mencionei, são votos eleitorais que vão determinar o vencedor, é bem apertado. Em geral, você tem que ver o mapa e determinar e quem que você acha que vai ganhar em Arizona, Carolina do Norte, Ohio, que são os estados mais disputados. Então, acho que, em geral, os consultores com quem falamos, a maioria continua achando que Biden pode acabar ganhando maioria nesse voto eleitoral, mas é uma margem bem pequena. E
muita coisa pode mudar nas próximas semanas. Tem também mercado de apostas, e esse mercado errou várias vezes no passado, mas só dá para mencionar que teve um mercado de apostas hoje, que é a primeira vez em um tempo, mostrando Trump como favorito, além que ele está perdendo nas pesquisas. Isso é um mercado só de apostas. Isso mostra que ele talvez está ganhando um pouco de momentum em geral, e talvez que o mercado está precificando uma maior probabilidade que ele pode ganhar. Mas, de novo, volto ao meu ponto original, que é bem importante entender esses vários cenários, porque o mercado vai não só precificar quem vai ser o próximo presidente, mas também qual que será a composição do Congresso. Legal, Brett. E como a gente acredita que a maioria dos nossos ouvintes aqui ainda sejam brasileiros, tá? Mas não impede que a gente tenha algum investidor internacional ouvindo a gente. Sim. Mas como a maioria aqui é brasileira, a gente tem uma preocupação, né? E, na verdade, uma curiosidade sempre muito grande da relação, né, do governo norte-americano com o governo brasileiro. E o quanto isso é importante dado, né, o tamanho da relação e da importância econômica dos Estados Unidos para o Brasil. Você enxerga que alguma mudança pode acontecer na relação entre Brasil e Estados Unidos depois dessas eleições? Eu acho que a relação entre Brasil e Estados Unidos vai continuar sendo super importante para os dois lados. Então, eu diria que quando falamos sobre o presidente atual, o próprio Trump, eu acho que, em geral, podemos dizer que ele continua bem alinhado com Bolsonaro. Acho que eles têm uma amizade dos dois. E, teoricamente, isso ajudou as relações entre Brasil e Estados Unidos. De novo, independente do que você acha sobre cada pessoa, acho que as relações melhoraram um pouco nesses últimos anos. Mas se tivemos Biden ocupando a Casa Branca, eu não vejo o cenário piorando muito. Na verdade, acho que pode continuar sendo bem. Por quê? Porque o Biden é um cara bem esperto na política internacional. Lembra que ele foi vice por 8 anos. Então, ele entrou em vários assuntos internacionais durante seu mandato como vice. E é um cara que é bem conhecido para negociar, para mostrar uma postura menos agressiva e mais, em geral, aberta. Então, e também o Brasil é bem importante para os Estados Unidos, sendo, obviamente, o país mais grande na América Latina, mas, independente de quem ganha, acho que a Venezuela vai continuar sendo um foco importante da nossa política em relação à América Latina. E os Estados Unidos vai precisar o apoio e ajuda do Brasil em relação a essa situação triste na Venezuela. E, obviamente, as relações comerciais são bem importantes, são gigantescas, na verdade. Então, eu acho que isso deveria continuar. Dá para mencionar que, de vez em quando, o Trump ameaça com tarifas. Eu acho que com Biden, essa possibilidade vai diminuindo. Então, no final das contas, acho que enxergo uma mudança. Não acho que vai enxergar muita mudança na relação. Boa, Brett. Aproveitar que você falou em tarifa, não podemos deixar de falar da guerra comercial, né? Nossa, você acredita? Todo dia. A gente fala disso aqui. Agora, você acredita que a gente deva assistir a novos capítulos dessa guerra comercial em 2021, independente de quem fique na presidência dos Estados Unidos? Eu acho que é uma pergunta bem complicada, porque tem várias áreas para explorar. Então, acho que se temos Trump em seu segundo mandato, essa guerra comercial provavelmente vai continuar. Ou seja, é bem popular aqui nos Estados Unidos para criticar a China. E então, se você tem várias pesquisas mostrando que aqui um assunto
onde tem o povo bem unido, é um ponto de vista bem, como eu falo, é o ponto de vista contra a China. Tem várias pesquisas que saíram mostrando esse ponto. Então, eu acho que, independente de quem ganha, você vai continuar com uma postura agressiva em algumas áreas em relação à China. Então, essa guerra comercial, não acho que vai acabar amanhã. Acho que talvez vamos ver mudanças e, obviamente, tem seus custos econômicos para nós aqui nos Estados Unidos e para a China e para o resto do mundo e para vocês lá no Brasil, sem dúvida, tem seu custo econômico. Mas não vejo essa guerra acabando em 2021. Acho que tem mais para andar. E não pode separar o assunto geopolítico também. É outra pergunta, suponho, mas também esse assunto geopolítico também entra nessa discussão sobre a guerra comercial. Acho que essa discussão da guerra comercial tem vários capítulos e talvez o capítulo mais preocupante já passou, mas acho que também, em geral, tem mais para andar. O Brett, e pegando um pouco desse gancho aí dessas relações, que nos últimos meses, como você bem colocou, ficou mais afetada, né, impactada por questões ligadas à defesa de direitos humanos, né, dos Estados Unidos ali junto à China, e a gente teve uma série de eventos que aconteceram ao longo do governo Trump, né, do atual governo, ligado a questões sociais também, tanto a direitos humanos quanto outras questões, e do outro lado a gente tem um candidato agora que a gente também, aqui pelo menos no Brasil, desconhece, que teve uma recente apresentação polêmica da sua vice, né, a Kamala Harris, que depois você pode falar um pouquinho melhor, né? Poucas vezes a gente viu mulheres ali na posição de vice. Como que o mercado, né, e a sociedade como um todo, né, os analistas dos Estados Unidos vêm enxergando também essas diferenças nas questões sociais e direitos humanos entre os dois candidatos? Sim, é um assunto bem polêmico, bem delicado. Então, eu acho que um ponto importante para lembrar que essas questões sociais estão nas primeiras páginas dos jornais aqui e também está ocupando uma porção importante no debate político. Então, quando começamos com os debates, como mencionei, teremos o primeiro debate no final desse mês, essas questões sociais, sem dúvida, vão aparecer. Então, vai lembrar que nos últimos meses a gente teve aqui vários protestos, vários tumultos, vários episódios de violência. Então, tudo isso tem uma implicação política e vai ser interessante como que vai acabar em novembro, porque, sem dúvida, tem vários pontos de vista sobre estas questões sociais. Eu diria também que a presença do Covid está agravando tudo. Então, você tem, por um lado, essa situação de Covid, ainda que está melhorando aqui no país, felizmente, mas ainda bem preocupante. E, por outro lado, você tem essa questão social que você mencionou, que virou bem mais na primeira página jornais, como mencionei. Sim. Então, esse assunto, como você falou, combate ao racismo, defesa dos direitos humanos, virou bem importante pelo ponto de vista social e pelo ponto de vista desse processo político. Você mencionou Kamala Harris, ela é candidata para vice na chapa com Biden. E como que funciona? Ele escolheu ela no mês passado, antes da convenção do seu partido. Ela é mulher, terceira vez que temos mulher como candidata para vice. Em 1964, 2008, tivemos mulheres como candidatos para ser vice. Então, no caso dela ganhar, claro que seria um evento histórico nesse lado. Também ela o pai dela vem de Jamaica e a mãe vem de Índia. Então, também
ela está trazendo, vou dizer, mais diversidade à chapa. E também isso tem importância política também, mostrando essa diversidade. E vamos ver se impacta o resultado das eleições sua presença na chapa. Falamos em geral que escolhemos o presidente que vale mais, obviamente, mas, por outro lado, acho que o peso de vice nessa eleição pode ser mais importante pelas razões que mencionei, e também lembrando que Biden tem 77 anos. Verdade. Então, a percepção é que ele só, se no caso ele vencer, a percepção é que ele só vai ficar um mandato. O mandato demora 4 anos. Então, escolher ela como vice implica que... Não quero falar sobre 2024 agora, porque estamos aqui em 2020, sem dúvida. Mas implica que ela pode ser um nome interessante para 2024, porque, obviamente, no caso ela vencer, vai acabar sendo vice como uma presença nacional. Ela é a atual senadora de Califórnia, mas sendo vice, sem dúvida, você ocupa um cargo mais importante com mais presença. Muito Excelente, bom, Brett. Brett. Muito bom, hein, Kleber? Já vamos deixar marcada a agenda do Brett para outubro, para atualizar todo esse papo, hein? Não, já está marcado aqui e, assim, a gente queria muito trazer para os ouvintes exatamente essa visão do quanto é importante quando a gente fala, né, para o investidor diversificar os recursos de forma internacional, né, entender também essas questões todas políticas que vão envolver a maior economia do mundo é extremamente importante para essas posições internacionais e também para os ativos locais aqui que sempre são impactados pelas questões lá de fora, né? Então, Brett, claro, muito obrigado, certeza. Excepcional, para nós é uma aula, né, além de um prazer te receber aqui e aprender um pouco mais aí de, sim, apesar de muito disseminada aqui no Brasil, é uma cultura que lá na linha política a gente ainda conhece muito pouco, tem que aprender bastante. Obrigado mesmo. Não, foi um prazer e vamos ter, sem dúvida, semanas interessantes aqui, então seria um prazer falar com vocês de novo. Combinado então, Brett. Já vamos deixar esse papo marcado para outubro e queria dizer aqui para vocês que eu estou em minoria, porque para quem não sabe, o Kleber também é americano. Eu sou a única brasileira desse papo. Se ele me contou. Você tinha que contar esse segredo, né? Foi sem querer, né? E foi de verdade sem querer, né? Mas meus pais realmente foram morar nos Estados Unidos no final dos anos 70, já entregando a idade aí, né? E foi... Minha mãe acabou engravidando nos Estados Unidos. Eu nasci, né, pertinho de onde o Brett está lá, né, em Englewood, que é uma cidadezinha perto ali de Manhattan. Só que quando eu era bebê ainda, tinha 3, 4 meses, eles tiveram que voltar para o Brasil. Então, literalmente, eu só nasci e fui criado aqui no Brasil. Mas, Brett, como você bem sabe, né, americano é americano em qualquer lugar, né? Tem que declarar imposto todo ano, tem que não tem como fugir do IRS. Mas realmente é assim, até curioso, porque eu fiquei e o meu irmão brasileiro mora nos Estados Unidos. Ele sim acabou se radicando lá nos Estados Unidos. Bem legal. Fez o caminho inverso. Exatamente. Muito bom, gente. Então tá, americanos, voltem, por favor, pro próximo episódio sobre as eleições norte-americanas. E a gente vai ficando por aqui agradecendo a audiência de todo mundo que acompanhou, agradecendo o Brett ter aceito o nosso convite. Kleber, a gente se encontra no próximo episódio, ou seja, nesta quinta-feira. Combinado, Rê, até amanhã. Até lá. E vocês que estão nos ouvindo, não esqueçam da live hoje às 5 da tarde no Instagram e também no YouTube do Personalité. Cuidem-se, protejam-se, se for possível, fiquem em casa. A gente se encontra no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.